programa de hoje eu vou conversar com o professor Lúcio Toazzi. E o assunto é o seguinte: se de repente na sua casa aí você conhece alguém que tem um problema de depressão, aquela angústia que não passa, aquela dor no peito, aquela dificuldade de relacionamento. Tem pessoas que têm até dificuldade de passar num curso superior. Tem pessoas que estão já há muito tempo, faz curso de autoescola, chega na hora, tem dificuldade de inclusive tirar a carteira do Detran. Será que uma pessoa dessa aí não tem algum bloqueio por um problema ou outro qualquer que aconteceu lá no passado e a pessoa sofre eternamente? Tem pessoas que têm até dificuldade para se relacionar, ficam sozinhas o resto da vida porque tem aquela dificuldade, aquele não interior que diz para ela: não, eu não posso, eu sou a pior pessoa do mundo. Isso aí é um problema, né? Um sério problema. Então o professor Lúcio Toazzi, ele que é treinador, eu vou usar uma terminologia, treinador da mente, veio trazer hoje aqui para a gente uma questão muito interessante de um assunto que ele já estuda há muitos anos e já aplica no cotidiano profissional, lá no seu escritório, no seu consultório, e ele tem relatos de muitas pessoas que utilizaram dessa técnica e hoje são muito felizes. É isso, professor Lúcio? Boa tarde. Boa tarde. É isso, né? Exatamente. Você falou que de inúmeros sofrimentos que a pessoa vem sofrendo, ele está em casa e às vezes tem dificuldade até de sair de casa. Tem medo até de chegar na própria casa, tem medo de enfrentar um vestibular, tem medo de passar num concurso, tem medo de enfrentar um teste no Detran, tem, às vezes, levanta super cansada de manhã e não sabe por quê, dormiu a noite toda, tem momentos que dá um branco na vida, ela não sabe nem sequer onde está. É aquela pessoa que de repente se acha super preparada para um determinado emprego, chega lá na hora da entrevista, dá aquele apagão geral e ela treme, dá aquela sudorese, a boca seca e vira um bloqueio na vida da pessoa. Totalmente. Há casos que nós atendemos em que a pessoa estava mais bem preparada para enfrentar um vestibular, a ponto do cursinho considerar que ela ia tirar o primeiro lugar, de tão bem preparada que ela estava, com todos os exercícios feitos, com todo o treinamento feito, e no dia que ela foi fazer o vestibular, na hora do teste do vestibular, ficou doente. Tiveram que levar para o hospital evangélico. E o problema não estava na falta do conhecimento sobre aquelas questões que caíram no vestibular. Estava exatamente na preocupação em ter que passar. Porque os seus 6 irmãos tinham passado muito bem, e ela estava com uma preocupação que não conseguisse passar, todo mundo ia cobrar dela. Ela tem um bloqueio interior? Ela criou um bloqueio. O professor Toazzi estava me contando que já foi lá no seu, eu vou chamar de consultório, viu, professor? Sim. Se me permite. Já foi pessoas lá no consultório, mulheres e homens, que gostariam de se relacionar, de noivar, de casar, por que não, né, professor? Sim. E olha pro seu par e diz: não é para mim, né? Eu não sou merecedor dessa pessoa, e acaba os anos passando e a pessoa vai ficando sozinho, né? Envelhecendo sem um companheiro. Não que a pessoa seja obrigada a casar, ninguém está falando isso, mas cada um tem o seu objetivo na vida. Só que a pessoa que tem esse não interior, ela fica se negando e dizendo que ela não tem direito a ser feliz. Exatamente. É isso, professor? Isso acontece com várias imagens que a cliente ou o cliente forma de si. Ele se diz, no caso de um relacionamento, de namoro, ele se acha que não está preparado, que todas as moças não têm interesse por ele, que ele não está preparado para... Que é feio, ou que é gordo, ou que é baixinho. É gordo, é magro, é baixo, eu tenho mau hálito, eu não sou legal, eu sou chato, isso. Isso aí é uma, como se diz, é uma imagem que a pessoa cria dela? Exatamente, professor? Ela cria uma imagem, e é interessante o que você falou, é uma imagem que ela cria. Pode ser a moça também, né? Eu já atendi moças super lindas, que todos os familiares, todos os rapazes, todas as colegas chamavam: nossa, como você é linda, como você é elegante, é alta, morena,
tem todas as características maravilhosas. E ela dizia, eu não consigo achar um namorado. Veja bem, ela dava ordem para o seu cérebro que não conseguia achar um namorado. Na verdade é isso, ela dá uma ordem contrária. Contrária. Então, o Greg Braden fala exatamente, um cientista norte-americano, nas suas conferências, que a pessoa cria uma imagem. E esta imagem provoca uma vibração interior no seu cérebro. E esta vibração cria a matéria de acordo com a imagem projetada. Ela materializa aquilo que ela pensa. O corpo materializa, então, aquilo que ela está pensando. Uau. E esta imagem não somente traduz uma reação neuroquímica interna para ela, como repercute no ambiente onde ela está. Ou seja, é um inimigo oculto. Ou melhor, um inimigo presente, no caso aí, né, professor? É o inimigo oculto sem ela saber. E geralmente, você falou de inimigo oculto. O que acontece no inimigo oculto? O irreal se torna mais forte que o real. Descobertas norte-americanas em pesquisas. A imagem, se ela for no laboratório fazer exames clínicos, não aparece. Ela não tem doença, ela não tem sofrimento. Entretanto, Mário, ela está sofrendo mais do que a dor física. Que coisa, hein? Ela basicamente materializou aquilo que ela pensa. Sim. De negativo sobre si. Sim. E esta materialização, ela sai do cérebro, uma reação neuroquímica, e repassa instantaneamente para aproximadamente 600 trilhões de células do corpo, que são inteligentes e recebem essa mensagem. Então ela passa a ter uma leitura de si mesmo errada. O cérebro está funcionando maravilhosamente bem, porque se ele consegue modificar o comportamento da pessoa, sentindo-se fraca, rejeitada, que não tem sorte, que não consegue namorar, o cérebro está funcionando, modificou até o seu próprio corpo. Daí porque o cientista norte-americano, um outro, disse, somos as únicas criaturas do universo capazes de modificar o nosso corpo, a nossa anatomia, com a força do pensamento. Então, assim como a pessoa, usando agora o pensamento, assim como ela usou o seu pensamento para se autodestruir, através da técnica que você utiliza, que é a coimalogia, é isso? Coimalogia. O mesmo pensamento vai se tornar um aliado para ela materializar as coisas boas que ela quer. Sim. Seria mais ou menos por aí? Mais ou menos. Veja bem, nós fazemos 10 sessões, de 1 hora cada uma, durante 10 semanas. Esse é o procedimento normal. 10 sessões, uma por semana? Uma por semana, com uma duração. 1 hora de duração. 1 hora de duração. O que acontece? Ao partir da 3ª sessão, nós não trabalhamos mais com o sofrimento da pessoa, porque eu preciso, na 1ª e 2ª sessão, fazer uma montagem científica do trabalho. Conhecer um pouco da pessoa. Conhecer um pouco da pessoa, o que está se passando, para depois proceder. E, em seguida, nós assessoramos imageticamente a pessoa para descobrir aquilo que ela não tem. Ah, ok. E o que ela não tem e está procurando? O que ela não tem e está procurando é exatamente a solução do seu problema. Ok. Mas ninguém ensina como fazer isto. Há um detalhe muito importante. Os livros de autoajuda que encontramos em todas as livrarias são ótimos, mas não ensinam como fazer esse processo de chegar dentro do cérebro da pessoa sem usar drogas, sem usar remédio, sem fazer regressão, sem fazer hipnose, sem usar nem sequer o pensamento positivo. O pensamento positivo é bom, mas ele é fraco, ele não resolve. Senão médicos, psicólogos, psiquiatras, professores, PhDs e tantas outras pessoas super instruídas, eles leem um livro e resolveriam o seu problema. Claro. Então essa técnica que você utiliza lá com os seus treinados, ela não tem nada a ver com hipnose, nada. Não tem nada a ver com psicologia, nada. Com psiquiatria, com uso de medicamento, nem com regressão. Nem com regressão. Nem sequer o pensamento positivo. Porque o pensamento positivo ele está situado no neocórtex cerebral, que é a última evolução do cérebro. E ela tem uma frequência, uma vibração relativamente fraca. Então, o professor na sala de aula geralmente trabalha com o neocórtex cerebral. Em casa nós usamos, aqui a nossa conversa está à base do neocórtex cerebral.
O conselho que nós damos para a pessoa funciona através do neocórtex cerebral. A frequência é muito pequena, não consegue remover um problema de ordem, vamos falar, emocional, psicológico ou afetivo, cuja intensidade da vibração chega a 200 até 300 milivolts. Até posso dar um exemplo corriqueiro, que é muito comum às pessoas. Uma moça se apaixona com um rapaz, e ela apresenta o rapaz para o pai e para a mãe. Os pais descobrem que aquele rapaz não presta, que não serve, que é de má conduta, má índole, não vai servir para ela. E eles começam orientando, olha, abandone, não faça isso, não vai dar certo, você vai sofrer. E de repente a moça foge com esse rapaz, vai morar em Campina Grande, num rancho de construção, sem banheiro na casa, sem luz e sem água, e vive lá, engravida. E a mãe pede, volte para casa. Você tem todo o conforto na nossa casa, nós te queremos bem. Mas o emocional dela, a razão é o conselho dos pais, 30, 40 milivolts. E onde está o problema emocional dela, o sentimento, a paixão, o desejo, o sonho, a fantasia dela, é 200, 300 milivolts. Então há uma discrepância, daí porque nós não usamos o pensamento positivo, nós não usamos a literatura, o livro, nem sequer, olha, assista esse filme ou faça a leitura desse livro, porque é muito fraco. Nós temos um procedimento elaborado cientificamente que conseguimos entrar dentro do cérebro límbico da pessoa com uma intensidade vibracional na mesma proporção que está o sofrimento dela. Olha, fantástico, hein? Rapidamente, só para ilustrar, entrei lá no site, que é o www.coimalogia.com.br, e eu estava lendo lá, professor, o relato de uma paciente sua, uma professora que deixou de andar durante muitos anos por um problema ou outro qualquer, e depois de algumas sessões ou tratamento através da coimalogia, ela voltou a andar, ela tinha tido um AVC, é isso? Como é que é, professor? Essa professora, ela estava dando aula, sofreu um AVC, ficou 70 dias na UTI, 75 dias na UTI, e os médicos conseguiram salvá-la. Ok. Mas ela perdeu a fala, ela perdeu a escrita. Sequelas. Como sequelas. Ela ficou com o braço preso, o braço direito preso ao peito, e tinha uma dificuldade em caminhar. Ok. Durante 4 anos foi feito exercícios de massoterapia, fisioterapia, de alfabetização para ela começar a voltar, escrever e falar. Começar de novo. Começar tudo de novo. Em 4 anos de treinamento não houve solução. Daí ela começou a chorar todos os dias, porque ela disse, agora realmente estou convicta que estou inválida. Em depressão, né? Em depressão. Ok. Aí no prédio, no condomínio onde ela morava, era conhecida como uma professora chorona. Que coisa, hein? Triste. No 12º ano do seu sofrimento, ela teve contato conosco. Aí nós realizamos... 12º ano? 12º ano. Ela ficou 12 anos... Depois. Com esse problema? Com esse problema. Que coisa, hein, professor? O que aconteceu com ela foi o seguinte, ela veio, a filha que trouxe, disse, a mãe chora todos os dias. Eu disse, olha, o problema do choro eu posso tirar, mas aquele outro sofrimento de fazer ela caminhar melhor, de endireitar o braço, de falar e escrever, não é minha atividade específica. E fizemos então o treinamento de 10 sessões para levantar a autoestima dela, o desejo, ver-se novamente com vida, né? E superou o problema da depressão, daquela ansiedade. E durante esses 10 treinamentos que eu fiz, eu percebi que ela atendia comandos cerebrais. Aí eu lancei o desafio para ela. Você não gostaria de fazer um treinamento, uma sessão por semana, durante 12 meses, para você voltar a falar e escrever? E ela imediatamente assinou com a cabeça que topava. Nosso tempo é curto. Como é que essa pessoa está hoje, professor? Ela fala, escreve,
liberou o braço direito, está participando de turismos, Bacana. viagens de navio, visita os filhos, dá banho na neta. Bom, Está altamente feliz e contente. Posso trazê-la aqui, inclusive? será um prazer. Pena que o papo é curto, né? Mas se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho bacana da Coimalogia, eu vou pedir para que você anote o site, que é www.coimalogia.com.br, e também tem os telefones aqui do professor Lúcio Toasi, que é o 3254-4842, anote, ou 9937-1310. Professor Lúcio, muito obrigado. Volte outras vezes, trazer pessoas que realmente estão felizes, é tão bom, tá certo? Muito obrigado por essa entrevista e me coloco à disposição para redimir dúvidas e fazer, inclusive, a primeira entrevista com o cliente sem custo nenhum para a pessoa. Bacana.